Olá, estamos aqui novamente em continuidade ao nosso curso e na aula anterior falamos sobre as funções, as principais funções, desenvolvidas pelo secretário escolar, suas principais atribuições e com tantas atribuições, coordenar, executar, liderar, é importante que nós falemos um pouquinho sobre essa liderança do secretário escolar no ambiente da secretaria. Quando a gente fala em liderança, a gente entende que é aquela pessoa que conduz os processos, que orienta, que auxilia, que ajuda na execução, que é a referência do trabalho a ser desenvolvido. E é nesse sentido que formar um secretário líder é relevante para a escola. Quando temos uma pessoa naquela escola que consegue falar de todos os processos, entende onde que está localizado cada parte do trabalho desenvolvido, é um bom diferencial. Mas eu quero que você entenda que para ser líder, que para liderar, para gerir esse processo da escola, demanda um tempo. É claro que não tem como você chegar na escola inicialmente já se tornar um líder se você não tiver a experiência necessária. E experiência, vocês sabem, é com o tempo de atuação. É a partir do momento que você inicia um processo de conhecimento, que você vai agregando conhecimento, enriquecendo os seus conhecimentos, reconstruindo o que você já havia aprendido, que você tem a capacidade de liderar todo o processo. Mas tem pontos importantes que fazem com que você conquiste esse papel de liderança dentro de uma secretaria escolar. E o primeiro deles é este: planejar o trabalho dentro do calendário da escola, cumprindo os protocolos. O primeiro é este: planejar o trabalho dentro do calendário da escola, cumprindo os protocolos. O que significa isso? Para liderar, você tem que planejar dentro do que você tem para entregar. E a escola, durante todo o seu ano letivo, ela é dividida em vários períodos. Algumas escolas trabalham com os bimestres, outras trabalham com os trimestres. Quando eu falo trabalham com bimestres ou trimestres, significa os períodos de avaliação, como que é dividido o ano letivo da escola. E tem escolas também que dividem semestralmente, isso independe, mas é importante que você tenha a organização, mesmo que seja mensal as atividades, que você tenha a organização de como que esse trabalho vai ser desenvolvido. Se você consegue cumprir os dados, ou melhor, se você consegue cumprir os prazos, você planejou bem o seu trabalho. Tem calendários que mostram especificamente o período correto de todas as atividades. Por exemplo, se na escola o período de avaliação dos alunos será de 20 a 30 de julho, você tem que organizar para que posteriormente à entrega dessas atividades pelo professor, você tenha condições de tabular essas informações. Não sei se elas estão manuais, se elas estão informatizadas, não sei. Mas você vai organizar o seu trabalho, planejar as atividades do seu setor, cumprindo, atendendo o calendário escolar que já está estabelecido. Enfrentar os desafios da escola. A escola tem muitos desafios. Hoje você chega lá na escola para estar trabalhando, planejou suas atividades, distribuiu com seus colegas lá, com sua equipe, o que vai ser desenvolvido durante a semana, e pode ocorrer de você chegar lá e, de repente, toda a rotina caiu por terra. Tem outras coisas que são mais urgentes, pode ocorrer um acidente com um aluno, um professor que passa mal, muitos professores que de repente faltam, o seu próprio gestor ou seu próprio diretor pode estar ausente na escola, surge uma determinada reunião, chega um pai alterado e quer discutir, quer conversar com o pedagogo, quer conversar com o professor, entre outras situações que podem ocorrer. Isso são desafios do nosso trabalho diário. E tem desafios maiores também. Pode chegar uma determinação da Secretaria de Educação para que você desenvolva em 2 dias uma atividade, um levantamento de dados muito importante para o sistema de ensino.
entre outras coisas. São desafios do nosso trabalho e que precisam ser enfrentados. Tem momentos em que falta funcionário na escola, falta funcionários no seu local de trabalho e o acúmulo de atividade é muito grande. Você tem que estar preparado para lidar com essas situações. Entender sobre as tecnologias. Hoje, século XX, não tem como fugir da tecnologia. Enfrentamos períodos conturbados em que a informação é necessária ser repassada com mais rapidez e com presteza. E a tecnologia vem somar as atividades das escolas. As escolas hoje que atuam com um sistema informatizado, em que a matrícula já é feita direto no sistema, em que você consegue enturmar os alunos, saber direitinho, olhando um mapa da escola já naquele computador ali, sobre quantas turmas você tem, quantos alunos tem em cada turma. As escolas que já estão com esse nível de tecnologia têm muito mais tranquilidade para desempenhar as funções e para apresentar os resultados. Também para o professor. Se o diário já está informatizado, já está totalmente informatizado, o professor consegue repassar as informações de processo e produto, dos processos de avaliação, com mais rapidez para a equipe da secretaria da escola, que é a equipe responsável em manter esse arquivo organizado. Então, a tecnologia hoje, ela só contribui. Eu não vejo por onde poderia atrapalhar o nosso trabalho. Então, entenda sobre tecnologia. Saiba formatar um documento, saiba ligar e desligar um computador com tranquilidade, formatar uma impressora, mudar a cor, alterar passos simples de informática que às vezes nós deixamos passar, não tomamos conhecimento, mas quando chega a hora de atuar, a hora de executar, nós sentimos falta. Então, tenha a tecnologia como um companheiro de trabalho. O próximo passo: liderar pelo exemplo. Você é líder, gestor e tem que ser o exemplo. Não tem como você cobrar dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, da sua equipe, resultados que você não consegue desenvolver. Seja o exemplo de sua escola. É o exemplo em todos os sentidos, na sua atuação, na sua competência, na sua pontualidade, na sua maneira de agir, na sua tranquilidade em lidar com os desafios, em evitar as fofocas, em concentrar no seu trabalho, e em realmente ser o gestor de todos os processos da secretaria escolar. Pedir ajuda se necessário. Daí a gente fala, não, mas esse secretário escolar, esse profissional da secretaria tem que ser um Power Ranger, né? Um cara assim, top. Não, isso faz parte do seu processo de trabalho, faz parte da sua evolução enquanto profissional do setor, no acúmulo de conhecimentos, né, que durante um tempo você vai possuir, mas você está sujeito a erros, está sujeito a não conhecer parte do seu trabalho, está sujeito a enfrentar algum desafio que você não consiga sozinho. E mesmo sendo gestor, mesmo sendo líder, mesmo sendo responsável, não tem problema nenhum você pedir ajuda. Isso se chama humildade. Você tem que reconhecer que nós não somos super-heróis e temos as nossas deficiências também. E pode ser que na sua equipe tenha pessoas que tenham mais conhecimento do que você em uma área, até principalmente na questão tecnológica. Os jovens de hoje têm muito mais conhecimento, muito mais facilidade de lidar com algumas atividades do que nós. Eu, por exemplo, que já estou chegando aos 5.0, então, quem chega na escola hoje com 20 anos tem mais facilidade de conhecer, de agregar conhecimentos, mais facilidade em dominar a informática. E por que não, eu não vou pedir ajuda? É claro que eu vou pedir ajuda. Isso é importante, enquanto líder, você ter essa consciência de que é necessário contar com sua equipe. Bom,
Acreditar na sua equipe é muito relevante também. Acabei de falar, né? Se você vai precisar da ajuda, conte com a sua equipe. Acredite que a sua equipe tenha condições de desenvolver um trabalho legal, que a sua equipe possa te ajudar em alguns processos que você não tenha domínio total. Delegue as responsabilidades, divida o trabalho de forma satisfatória e acompanhe os resultados. É só acompanhando, é só testando que você vai poder replanejar o trabalho e alcançar resultados melhores. Tomar as decisões com referência nos documentos de gestão. Tudo que a gente vem falando leva a crer que nós não tomaremos decisões erradas, né? Mas hoje nós temos muitos documentos de gestão na escola, né? Nós temos a proposta pedagógica, temos o regimento escolar, as diretrizes curriculares, né? Muitos documentos, a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases, o ECA, que a gente é um documento que uma lei que a gente pesquisa muito. Mas o regimento escolar e a proposta pedagógica é o chefe na rotina pedagógica da escola. São os documentos que nós precisamos ter muito conhecimento e estar sempre do nosso lado para uma eventual necessidade. E aí as suas decisões têm que ser tomadas baseadas nesses documentos de gestão. Eu vou dar um exemplo muito tranquilo para vocês com relação a isso. Você vai matricular um aluno no 8º ano. E esse aluno trouxe uma declaração de transferência da escola aqui de origem, né? E ela fala que ele tem dependência do 7º ano em 3 disciplinas. Bom, você vai matricular no 8º ano. E ele está devendo 3 disciplinas do 7º ano. Você precisa, neste exato momento, conhecer o seu regimento escolar. Saber se no seu regimento comporta matricular um aluno no 8º ano com dependência em 3 disciplinas. Se você conhece o regimento, tranquilo. E se de repente não comporta, você vai ter que consultar a sua equipe pedagógica para verificar a possibilidade de matricular esse aluno ou encaminhá-lo para uma escola que possa atendê-lo. Conhecer os documentos são necessários. Respeitar as personalidades. Aí a gente fala aqui assim, entre os desafios do secretário escolar, você tem que conhecer as pessoas, né? E respeitar as personalidades, isso é muito necessário. Você pode ter na sua equipe pessoas que lidam melhor com atendimento pessoal e não lidam bem com a informática, pessoas que são mais caladas, outras são mais extrovertidas, pessoas que produzem mais rápido uma determinada tarefa e outras têm mais dificuldade, e essas coisas. É preciso que você respeite a sua equipe de trabalho. E pode ser que hoje eu chegue lá na escola com algum problema sério, não estou bem, não estou muito afim de conversa, chego um pouco introvertida. E aí, meus colegas têm que entender que naquele momento, eu preciso de respeito. Nós não podemos ficar julgando as pessoas. Nós não sabemos o que elas estão enfrentando fora daquele local de trabalho. E na escola, como é um ambiente que tem as ações são muito ativas o tempo todo, pode ocorrer muitos conflitos e às vezes a gente achar que o nosso colega de trabalho não está colaborando na medida certa. Então é preciso ter esse olhar mais humano para o seu colega de trabalho, para a sua equipe de trabalho, para entender que o outro tem a sua própria essência, tem o seu momento, né? E respeitá-lo é necessário. Solicitar e oferecer feedback, legal isso, muito legal mesmo. Somos uma equipe, né? Eu falo sempre em equipe, mas pode acontecer de você não trabalhar com uma equipe grande, tá? A sua equipe ser só você, mais um colega, mais o diretor, o pedagogo ali, uma equipe pequena. Mas mesmo assim, quando você trabalha em grupo com outras pessoas, é importante que você solicite o feedback das suas ações, das suas atividades, e também ofereça o feedback à sua equipe, né?
Todos nós precisamos desses estímulos, dessa motivação para continuar, para seguir. É importante que você solicite o seu, né? Pergunte como você está indo e também fale para os seus colegas o que você está achando. A transparência no local de trabalho faz muita diferença, né? É um fator positivo para o andamento das atividades. A intervenção necessária. Isso acontece muito nas escolas. Tem momentos que é necessário o líder, né, o responsável pelo trabalho, o líder, o responsável pelo trabalho, que ele intervenha no momento certo, buscando o diálogo e a comunicação. Você não vai deixar de qualquer jeito se aquela pessoa que trabalha com você não está querendo trabalhar, está enfrentando um processo difícil e não fala e não desempenha as atividades de forma satisfatória. É o momento de conversar, é o momento de comunicar e fazer a intervenção necessária. Para isso a gente tem toda uma equipe, né? Toda escola tem seu diretor, né? Tem o responsável pelo recursos humanos, entre outras coisas. Mas você, como líder do trabalho, é importante que você faça essa intervenção para que o trabalho da secretaria da escola, e esse é o nosso ponto de discussão, né? É o ponto mais importante, é a escrituração das atividades da secretaria. Então, é importante que você faça essa intervenção para que não ocorra de prejudicar o andamento das atividades. Bom, era isso, os passos para a liderança, né? E aqui é uma frase finalzinha, que assim, o líder ele não define pelo acaso, tá? E sim pelo preparo, tanto profissional como emocional. Para ser o líder da secretaria, você precisa estar preparado, conhecer o trabalho, e ter tranquilidade para gerir todo esse processo. Tenha certeza que no ambiente escolar nós enfrentamos vários desafios e conhecê-los faz muita diferença. Um abraço. Até a próxima.